Boa noite, queridos da Igreja Batista da Freguesia. Todos sejam muito bem-vindos a esse Oração e Ação Estudo Bíblico. Como vocês sabem, nós já estamos fazendo os nossos cultos de oração e estudo bíblico presencialmente no templo da nossa igreja, na Rua Magno Martins 165. Mas hoje, numa situação especial, eu testei positivo para a Covid, estou lidando com os sintomas da Covid, então eu estou gravando para enviar para vocês. Nesta semana não estaremos tendo o nosso estudo presencial. Mas quero lembrar vocês que nós estaremos orando pelos aniversariantes, nós estaremos orando por aqueles que estão enfermos, né? Vamos estar orando pelo nosso país, precisamos sempre orar pelo nosso país, pelos nossos líderes, e vamos orar certamente pelos pastores e pelos missionários que estão espalhados por esse Brasil de Deus, né? Nós vamos orar então, e nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo esse, que hoje vai tratar do capítulo 16 do livro de Gênesis. Lembro que a nossa preocupação não é trazer uma teologia aqui complexa, um estudo complexo, extremamente aprofundado, mas um melhor conhecimento da situação em que tudo ocorre, da manifestação da vontade de Deus, de alguns detalhes históricos e até teológicos, de forma a facilitar a compreensão deste texto, ok? Lembro das nossas obras sociais. Nós temos a nossa distribuição de cestas básicas. Agora, no fim do ano, tivemos uma linda distribuição, um belíssimo culto em que pregou o nosso irmão Lailson Lima, e distribuímos dezenas de cestas básicas para a comunidade carente. Também você pode participar deste trabalho que fazemos no apoio que nós damos ao Lar Batista do Idoso. Ali nós cooperamos com caixas de leite, você pode cooperar também, e ainda apoiamos uma instituição que é a Chácara dos Profetas, que ajuda homens a se recuperarem da dependência química. Os nossos dados bancários estarão aí apresentados para você. Se Deus tocar no seu coração, você pode cooperar alegremente. Deus há de abençoar você. Mas vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Perdoa, Senhor, as minhas falhas. Quero suplicar, Senhor, que o Senhor me unja com teu Santo Espírito para ministrar este simples estudo, Pai, da tua palavra. E que o Senhor também fale ao coração e à mente daqueles que assistem, para que tenham compreensão e discernimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok, abra sua Bíblia. Nós vamos estar lendo o capítulo 16 do livro de Gênesis. Abriu aí? Muito bem. Então eu vou estar lendo, nós vamos estar vendo aqui aquele episódio conhecido que vai se dar entre Abraão, Sara e Agar. E o texto diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu, ou seja, concordou ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto,
junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens, para onde vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora, humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Muito bem, nós temos aqui uma história cheia de emoções, cheia de surpresas, mas também temos uma história em que nós percebemos em tantos momentos as falhas humanas e a misericórdia de Deus. Primeiro, lembrando que esse nome Agar significa fugitiva. O mais provável é que esse nome Agar, como fugitiva, que é um nome que essa mulher já possuía antes mesmo da possibilidade de gerar um filho ali com Abraão, tenha sido dada porque provavelmente Agar já teria fugido da sua antiga senhora egípcia. É uma das possibilidades mais aceitas. Talvez ela já tivesse este hábito ou esta situação de fugitiva anteriormente, não é? E interessante, no versículo 2, nós vamos ver uma conclusão de Sarai. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ou concordou ao conselho de Sarai. Primeira coisa, nós vemos Sarai colocando a culpa em Deus, ou pretendendo colocar a culpa em Deus dela não ter filhos. Ela responsabiliza Deus com relação à sua esterilidade. Ela já havia sido citada como estéril lá no início de Gênesis. Nós vimos isso mais atrás, nós vamos rever isso daqui a pouquinho. E, no entanto, Deus fez uma promessa a Abrão e a Sarai de que eles teriam descendentes. Sarai não esperou. Nós vamos ver que Sarai esperou até bastante, mas ela desconfiou nesse momento da promessa de Deus. Interessante observar que é um empurra de responsabilidades aqui, né? Sarai e Abrão empurram responsabilidades uns para com o outro, com relação à desobediência, à busca de uma situação alternativa fora daquela que Deus havia prometido. Sarai vai dizer a seu marido, aqui no versículo 2, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ou concordou com o conselho de Sarai. Sarai empurrou a responsabilidade para Deus e depois empurrou a responsabilidade para Abrão. Alguém pode dizer assim, mas que estranho, não é? Entregar
uma serva para ter relações com seu marido e daí pretender suscitar filhos para si mesma. Mas essa não era uma atitude completamente estranha àquela cultura, né? Havia inclusive outras culturas ali em volta, como o Código de Hammurabi ou as placas em argila que foram encontradas em Nuzi, que já tratavam deste hábito ou desta cultura de quando uma mulher fosse estéril poder entregar ao seu esposo uma serva. Isso elevava a posição daquela serva a um patamar superior e aquela serva então poderia ter filhos em lugar da esposa. Nós vamos encontrar esse hábito também apontado ou tratado na Bíblia, aqui dentro do livro de Gênesis, na história de Raquel, Lia. Nós vamos encontrar ali essa citação deste hábito. Mas a realidade é que lá em Gênesis 11:30 já havia sido apontada a esterilidade de Sarai e já havia a promessa de que teriam filhos naturais, filhos deles mesmos. Vocês vão lembrar aqui no capítulo 15, que foi tão bem ensinado a vocês nas semanas anteriores pelo pastor João, no versículo 2, 3 e 4, aqui de Gênesis 15, há um momento em que acontece o seguinte, versículo 2, respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, ou seja, um servo. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência. Novamente, Abraão empurra a responsabilidade sobre Deus, embora Deus houvesse prometido uma descendência numerosa para ele. E aí ele diz assim: um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. Terá que ser um servo. O senhor não manda filho para mim, o senhor me deixou sem filhos. E o versículo 4 do capítulo 15 vai nos dizer: a isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Ou seja, não vai ser um servo, Abraão, não vai, calma, eu estou conduzindo a história. Mas aí no capítulo 16, nós vimos Sarai empurrando Agar para Abraão, e parece que Abraão gostou da ideia. Abraão gostou da ideia e acabou também por desobedecer o tempo e a promessa de Deus. Versículo 3 do capítulo 16, então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. E depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Poxa, Sarai e Abraão esperaram 10 anos pela promessa. A gente pode dizer assim: mas eles tinham que ter esperado para sempre. Mas muitos de nós teriam certamente desistido se esperassem uma promessa de Deus por 10 anos. Não é fácil, não é? Tantas vezes pessoas acabam negando a Deus, ou responsabilizando a Deus, ou esquecendo da promessa de Deus, esquecendo do seu compromisso com Deus. 10 anos. Não dá pra gente ser muito julgador aí com Abraão e Sarai, não, mas nós precisamos aprender com eles. Versículo 4, e a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Olha só, 3 personagens aí: Abraão, Sarai e Agar. Os 3 mostraram a fraqueza das suas possibilidades de obedecer a Deus, de honrar a Deus. Os 3. Uma fé fraca, uma fé falha. Como tão falha é a nossa fé também. Mas aí agora o que resta a estes? Deus os fulminaria? Deus acabaria com eles? E aí nós vemos os defeitos dos homens e a misericórdia de Deus.
Versículo 5, disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Ou seja, Abrão, a responsabilidade é tua. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Sarai empurrou a responsabilidade para Abraão. Abraão empurrou a responsabilidade para Sarai e Agar desprezou a sua senhora. Versículo 7 diz o seguinte: tendo achado o anjo do Senhor. É a primeira vez que nós vamos ter uma citação aqui em Gênesis, ou seja, no texto bíblico, então, do emissário de Deus. Do emissário de Deus, do anjo que fala, né? E interessante observar também que pela autoridade demonstrada por esse elemento celestial, aqui por esse ser celestial, há teólogos que o consideram como uma manifestação da segunda pessoa da Trindade. Abraão havia dito: olha, Sarai, faz o que você quiser. Ou seja, Sara, rebaixa essa mulher. Você deu a ela a posição de um ventre substitutivo ao teu ventre. Rebaixa essa mulher. Ela está zombando de você, rebaixa. E Sara realmente rebaixou de tal modo que aquela mulher fugiu pelo deserto afora. E o versículo 7 disse que, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. É claro que aquele ser celestial sabia de onde vinha Sarai, ou de onde vinha Agar, para onde ia Agar, ele sabia muito bem. Mas ali, aquele ser divino, ele estava sondando o coração de Agar. E é muito interessante ver que aqueles três seres humanos, Sarai, Abrão, Agar, haviam cometido tantas falhas, mas o Senhor os busca para encontrar uma forma misericordiosa de compatibilizar, de resolver aquela situação. Se tivesse havido um pouco mais de perdão, um pouco mais de amor, um pouco mais de fé, em todos eles, essa situação poderia ter sido resolvida. Mas esse amor, esse perdão, essa misericórdia teve que vir de Deus, não veio deles. Versículo 8, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens? Disse-lhe ele, ou seja, o ser celestial, de onde vens? Para onde vais? E ela respondeu, Agar, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora, humilha-te sob as suas mãos. Ou seja, Agar, volta-te ainda que rebaixada, volta-te humilhada, porque eu vou socorrer você, eu vou socorrer Sara, eu vou socorrer Abraão. Versículo 9. Então lhe disse o anjo, como eu disse agora há pouco, humilha-te sob sua mão. Versículo 10, disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Ou seja, há uma bênção aqui concedida por Deus a Agar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael. Ismael significa Deus ouve, ou seja, Deus ouviu a tristeza, Deus ouviu o coração quebrado e quebrantado daquela mulher. E o texto continua: chamarás Ismael porque o Senhor te acudiu na sua aflição. Ok,
Versículo 12 diz: ele será entre os homens como um jumento selvagem. Essa designação aqui de jumento selvagem seria uma designação para mostrar que ele seria um homem bravo e hostil. Tem esse sentido. Realmente houve, no decorrer da história, uma grande hostilidade entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac, que foi o filho biológico de Abrão e Sarai. E o texto continua dizendo que a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Os povos originários de Ismael, eles sempre habitaram ali em torno do povo hebreu, exatamente como aqui está descrito. O versículo 13, então, vai dizer: então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Havia ali uma grande surpresa por parte de Agar, por ver uma manifestação divina, uma teofania, que é uma manifestação ou visível, ou audível, ou perceptível de uma forma sensorial de Deus, e ela esperava que diante de uma situação como aquela, ela morresse, ela fosse fulminada. Então, o texto, esse nome que ela deu àquela fonte, àquele lugar, tem um significado como de vi a Deus e sobrevivi. Ela ficou surpresa de ter sobrevivido a estar posta diante da presença de Deus. O texto nos mostra, a partir do versículo 14, que por isso aquele poço se chama Beer Lai Roi. Está entre Cádiz e Bered, duas localidades ali naquele lugar, né? E o versículo 15 e 16 finalmente nos conta que Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe de Ismael, que significa Deus ouve. Era Abraão, então, da idade de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Nós vamos ver aqui a sequência, né, quando Deus vai mudar, então, o nome de Abrão para Abraão e vai conduzir a história para o nascimento de Isaac. Nós vamos ver isso nos nossos próximos estudos, ok? Que Deus abençoe você. Nós vamos orar agora, pedindo a bênção de Deus sobre aqueles motivos que levantamos no início desse nosso estudo, e nós vamos retirando pérolas desses textos que vão nos ensinando a aprender, vão nos ensinando a compreender o recado de Deus para nós através da sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e bondade. Perdoa os nossos pecados. Senhor, abençoa os aniversariantes de nossa igreja, tanto aniversários de nascimento quanto de casamento. Nós queremos também suplicar que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos. Tantos precisam das bênçãos: Rejane, Marilac, a Márcia, Senhor Oliveira, lá em São José dos Campos. Abençoa, Senhor, eu te suplico. Abençoa, Senhor, aqueles que estão acometidos de Covid. Abençoa a Rose, abençoa, Senhor, a tantos que estão acometidos. Tem misericórdia de nós. Abençoa os profissionais de saúde que estão nessa luta, Senhor. Dá-nos sabedoria para tomar decisões acertadas. Senhor, abençoa os pastores, abençoa os missionários que estão nos campos, abençoa aqueles que são líderes no nosso país, Senhor. Senhor, salva o Brasil, Senhor, restaura o Brasil. Senhor, que o Senhor possa abençoar os bons líderes, dando-lhes coragem, proteção,
sabedoria, ousadia e possa transformar aqueles que são maus líderes, Senhor, que eles possam ser mudados, Senhor, que eles possam ser corrigidos pela Tua poderosa mão. Senhor Deus, tudo isso nós te pedimos, te agradecemos, não que haja nenhum mérito em nós, mas pelo Teu amor, bondade, graça e misericórdia, Senhor. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Não esqueça que os nossos cultos, eles estão acontecendo de forma presencial, no domingo pela manhã, às 10h30, logo depois da escola dominical, que acontece às 9 horas, e à noite, às 18h30. E sexta-feira tem oração e ação Kids, às 19h30 pelo YouTube. Nos vemos lá. Até logo.